A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui é o irmão Alan. Estou aqui no monte, falar do amor de Deus, falar um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração e agradecer a Deus, por essa semana abençoada, pelos livramentos que Deus me deu, E eu só tenho que agradecer. O inimigo tenta, mas eu vejo a mão de Deus poderosa me sustentando e me guardando, Me guardando e guardando as pessoas que estão também ao meu redor. Então eu só tenho que agradecer a Deus. Eu vim a um monte hoje com o intuito de trazer algo da parte do Senhor, a qual eu tenho visto dentro da igreja, coisas que ao olhar humano parece ser normal, mas espiritualmente Satanás está operando e derrubando a igreja de Deus e tirando a santidade do altar, tirando a pureza do altar, a qual homens que foi levantado por Deus tinham que usar o altar, Mas o altar, quando ele está em pecado, o altar quando ele está impuro, Deus não opera, Então a palavra do Senhor, ela se encontra, meus irmãos, ela se encontra em Apocalipse, Apocalipse, capítulo 2 e versículo 18, que tem a quarta carta da igreja de Tiatira. Eu estarei lendo para que os meus irmãos venham entender e meditar o porquê o Senhor tem mostrado isso, em sua palavra. Ao anjo da igreja de Tiatira escrevi isto, diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a um latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolerasse Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engana os meus servos, para que se prostitua e coma do sacrifício da idolatria. Você vê, meus irmãos, que a palavra do Senhor, ela se encontra em Apocalipse capítulo 2, 16. Você vê uma restrição de Deus contra essa prática. Você vê que Jesus disse o quê? Eu tenho contra ti que tolerasse, aleluia, Jezabel, ensine e prostitua os meus servos. Muitas das vezes aí você não tem interpretado essa passagem direito para que venha entender o que Deus está falando naquele momento. Jesus estava falando naquela época, naquele momento, meus irmãos, a situação que está acontecendo nos dias de hoje. Mulheres vulgar, mulheres a qual está se prostituindo com as coisas deste mundo, Está destruindo o templo de Deus e tá matando os obreiros na casa do Senhor, os homens de Deus. A Bíblia diz que se eu olhar para uma mulher e desejar em meu coração, já pequei. Então, a sensualidade está subindo no altar. Então você começa a entender que está saindo a pureza. O pecado lascívio, muitas das vezes as mulheres estão praticando o pecado lascívio e não percebem. Com roupa, com os vestes vulgar, Mexendo no templo de Deus, querendo ficar vaidosa para chamar a atenção da igreja, chamar a atenção dos homens. Aleluia, glória a Deus. E esse espírito de Jezabel, muitas das vezes bota um eu em muitas mulheres, bota uma, como eu posso dizer, uma desenvoltura na pregação, mas deixe que eles estão prostituindo a casa do Senhor. Porque muitas mulheres estão sendo instrumento de Satanás para subir no altar, sensualizando com roupas coladas, com roupas vulgares, ao ponto de tirar a santidade dela e tirar do irmão. A qual está ali, glória a Deus, aleluia, muitas das vezes na carne, e se depara com uma mulher com um vestido colado, com a saia colada, acima do joelho, em cima do altar, aonde ainda por cima ainda bota um salto alto,
para levantar mais ainda a sua bunda, né? É a verdade, a gente tem que falar. E a igreja do Senhor está deixando de ser santa, porque a sensualidade, a vaidade, o pecado subiu no altar de Deus. Aleluia. E muitos pastores não têm coragem de falar a verdade. Você vê que aqui em igreja de Tiratira, você vê que o Senhor ele repreende a prática da mulher usar o púlpito de ensino. Aleluia. E muitas delas usadas por esses demônios pombagira têm recebido visões. E muitas das vezes o povo está achando que é o Espírito Santo. E não é. Você vai ver que essa mulher, ele fala que profetiza. Você vê que muitas mulheres que estão desviadas, que se diz mulher de Deus, ela anda vulgarmente. Entendeu? Ela anda vulgarmente chamando a atenção dos homens, como aquelas filhas de Sião, né? Que andava com o pescoço erguido, andava cascavelando, o pescoço erguido, fazendo tilita com os pés, para chamar a atenção. Assim aqui está sendo repreendido, meus irmãos. Eu quero que meus irmãos entendam que é uma repreensão, porque Deus levantou o homem, não que eu seja machista, meus irmãos, mas que Deus levantou o pastor para pregar. E ele vai prestar conta por cada alma que está ali. E muitas das vezes mulheres querem ser mais do que o pastor, aonde ela tinha que ajudar o seu esposo na obra, né? Ser submissa. Uma submissão não quer dizer escrava, não. É ser submissa, é saber a hora, a oportunidade de fazer algo da parte de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ler mais. E dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei em uma cama sobre os que adultera. Você vê que a palavra aqui vai falar sobre o que adultera com ela. Como é que o homem adultera com a mulher, irmão? Se a Bíblia diz que se eu olhar para a mulher e desejo no meu coração, é pecado. Como é que eu adultero com a mulher? A partir do momento que eu desejo ela, imagino eu tendo relação com ela, em pensamento. E ali eu adulterei. Tá entendendo? Eu adulterei. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E dele tempo para se arrepender das suas obras, e ferirei de morte os seus filhos, e todas a igreja saberão que eu sou aquele que sonda os rins e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e os restantes que estão em Tiratira, todos os quantos não têm esta doutrina, e não conhecerá, como dizeis, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas os que retendes até que eu venha, e os que vencer guarda até o fim as minhas obras, e eu lhes darei poder sobre as nações, com vara de ferro regirão, serão quebrada como vaso de oleiro, como também recebei do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você vê uma repreensão, meus irmãos. Tem coisas que eu tenho entrado em muitos ministérios. Eu vejo mulheres com roupas vulgares, chamando a atenção para ela, se comportando como muitas mulheres mundanas, meus irmãos. O altar de Deus, ele é puro, ele é santo. Não quer dizer que não tem mulher perfeita, santa, que anda na doutrina do corpo, da alma e do Espírito. Tem, meus irmãos. Só que nos últimos tempos, Satanás está enganando o povo de Deus. Satanás está enganando as mulheres, botando uma sabedoria, ao ponto de ela querer ser mais do que o marido, ser mais do que o pastor. Mas tem muitas mulheres usadas por Deus também, que é serva de Deus, que vive a doutrina do corpo, ao ponto de não vestir qualquer roupa, ao ponto de não andar de qualquer jeito.
Tem a reverência das coisas de Deus. É isso que eu quero passar para os meus irmãos. Muitas das vezes, meus irmãos, eu quero que vocês entendam que o homem ele cai em muitas tentações, porque esses espíritos enganadores, essas pombagiras, ela já está operando dentro das igrejas, fazendo com que as mulheres se sintam mais do que a outra, ao ponto de querer vir mais vulgar do que a outra. Glória a Deus. Para chamar a atenção dos homens. Glória a Deus. Porque esses espíritos enganadores estão operando. Muitas mulheres estão usando o altar impura. Glória a Deus. Muitas mulheres e homens no segundo casamento, onde a Bíblia fala que é adultério. Aleluia. Porque o que Deus ajuntou, nenhum homem pode separar. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E muitas das vezes eu e você tem fechado os olhos. E agora eu começo a ver em Timóteo 4, onde ele diz que nos últimos tempos abrirão sinagoga de Satanás pregando doutrina de demônio. E é verdade, já está acontecendo, meus irmãos. Jesus está voltando. A verdade a gente tem que falar. Cadê as mulheres que antigamente iam nas casas evangelizar? Que se vestia como as santas mulheres de Deus? Aleluia, na sã doutrina, corpo, alma e espírito. Hoje você chega nas igrejas, a mulher parece um enroladinho, com um vestido tão apertado que dá para ver as entranhas dela. Ainda por cima, ainda bota um fio dental. Um homem que não vive de oração, irmão, ele cai. Porque ele passa a olhar para aquela mulher e a desejar. Por que isso, meus irmãos? Se você analisar, além do vestido estar tão colado, meus irmãos e minhas irmãs, ainda por cima bota um salto alto. A bunda dela fica enorme. Meu Deus, o que é que está acontecendo com os pastores que não pregam mais a verdade, que não pode andar de qualquer jeito? Aleluia. Cadê a reverência às coisas de Deus? Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Se você entra numa empresa, lá tem um fardamento e tem regra. Mas na casa do Senhor, agora, nos dias de hoje, está virando bagunça. Não tem mais regra. É as mulheres cortando o cabelo, é as mulheres pintando o cabelo, é as mulheres passando maquiagem, é as mulheres pintando as unhas, botando unhas postiças. Parece unha de gavião. Aleluia. Cadê as mulheres? É santa mulher de Deus. Estou mexendo no templo de Deus, onde a Bíblia diz que o templo de Deus sois vós. Aquele que destruiu o templo de Deus, que sois vós, Deus destruirá. O véu da mulher é o cabelo. A mulher hoje está cortando o cabelo, deixando o cabelo curtinho. Aonde é o véu da mulher é o cabelo. Aleluia, glória a Deus. Tem mulheres frisando o cabelo. Aonde a Bíblia diz que o amor da mulher não seja frisado o cabelo, nem de compostura de roupa, mas sim interior. Cadê a santa mulher de Deus? Aonde está usando joias, usar pretexto deste mundo, aonde o Senhor já repreendeu lá no passado e vem repreendendo até nos dias de hoje. Aleluia. Não usar joia nenhuma em seu corpo. Glória a Deus. O homem e a mulher não usar roupa de homem nem homem de mulher. Cadê a reverência? E a gente começa a entender, meus irmãos, que Jesus está voltando e as coisas estão acontecendo. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Fique em paz, que Deus abençoe a todos. E é essa palavra que eu trago, né? Que os irmãos venham a meditar, que venham a sair dessas práticas, porque Deus não tem se agradado. Porque eu também passo por isso. Aleluia. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Amém.